Já estamos de volta e agora vamos falar da nossa saúde. Gente, as dores nas costas têm sido responsáveis pela grande ocorrência de visitas das pessoas aos consultórios médicos, né? Trata-se de uma queixa muito comum, tanto entre o público mais jovem quanto também para as pessoas de idade mais avançada. E na grande maioria dos casos, essas dores acarretam mudanças no estilo de vida do paciente, com redução até de movimentos e atividades, né? O que compromete, então, a qualidade de vida da pessoa. No entanto, há diversos tipos de problemas que podem afetar a nossa coluna. Então, nós vamos entender agora um pouco mais sobre estes males, né? Com a participação aqui no programa do neurocirurgião e membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que é o Dr. Plínio Duarte Mendes. Dr. Plínio, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Cira. Então, quer dizer que os problemas relacionados aí à nossa coluna estão cada vez mais comuns. Muito, muito. Existe uma estatística que coloca que 80% dos adultos, em algum momento da vida, vai ter dor na coluna. Uhum. Só que a maioria dessas dores são passageiras. Uhum. A quantidade dessas pessoas que vão ficar com uma dor crônica a partir daí, a estatística é muito variável, mas existe uma estatística no Brasil que fala em torno de 15% com dor crônica na coluna, aquela dor que não passa. E a dor, e ainda é pior em idosos, é mais frequente em idosos. A população idosa sofre mais, chega então. a 18% a 20% dos pacientes acima de 65 anos pode ter dor crônica na coluna. Mas o mais comum não é isso. O mais comum é aquela dor do dia a dia. Uhum. Mas o que faz muito pensar é o seguinte, quando fala em dor na coluna, se pensa logo numa estrutura óssea da coluna propriamente dita. Exatamente, é a primeira coisa que vem à mente, né? Mas não. Existem outras estruturas ali que podem simular, ou simular não, dar uma lombalgia também, uma dor lombar. Como, por exemplo, uma cólica nefrética, um cálculo renal pode fazer uma dor lombar. Um dia que dormiu de mau jeito, fez uma posição inadequada, ficou muito tempo numa posição prolongada, sentada, por exemplo, isso também pode desencadear dor muscular. E nada disso tem a ver com a estrutura óssea propriamente dita. E às vezes as pessoas imaginam que sim, né? Antes de ir ao médico, antes de se consultar, imagina que é o problema na coluna, né? E aí, como que é o diagnóstico, por exemplo, para detectar se a pessoa tem realmente um problema na coluna? São necessários muitos exames? Não. O primeiro é o exame físico, né? O exame neurológico, o exame físico médico, né? Neurológico ou não, enfim, o exame físico é o essencial para tentar identificar a origem da dor. Qualquer tratamento a gente tem que tentar identificar primeiro a origem para fazer um tratamento direcionado para aquela dor. Então, identificar a origem da dor é o principal. Muitas vezes os pacientes ficam ansiosos querendo algum tipo de propedêutica, de exames complementares, como raio-x, tomografias, ressonância. Mas isso é o complementar. Isso é para tirar a dúvida se ficar no exame físico. Uma dor muscular, por exemplo, você consegue identificar palpando a coluna, apertando alguns músculos específicos. Dá para identificar já, ali no consultório mesmo, né? No consultório mesmo, sem necessidade de nenhum exame. O exame, pelo contrário, muitas vezes ele pode atrapalhar, se ele não estiver dentro de um contexto de necessidade. Pois é, a pessoa está com uma dor na coluna, então, o que é mais ideal que ela procura? Qual especialista? É um neurocirurgião o primeiro passo, antes que ela não saiba identificar ali em casa o que é que ela está sentindo? Ela está com uma dor simplesmente. Tá. Numa dor que está persistindo um pouco mais, procurar um profissional médico e para fins de uma avaliação inicial. Não necessariamente é para ir num especialista e tal. Você pode ir num clínico inicialmente para ele fazer uma avaliação clínica geral, até porque, aquilo que eu te falei, não necessariamente por a dor estar na região lombar que vai ser o neurocirurgião que vai tratar, ou um ortopedista. Né? Ele mesmo já faz essa Nem sempre é um seleção. problema na coluna. Pode ser uma cólica nefrética, ou pode ser um sinal de uma outra doença muito mais grave, de uma metástase, por exemplo, de um tumor, enfim. Mas o pontapé inicial pode ser dado sim pelo clínico, e depois tem outras especialidades que atuam também na dor. O neurocirurgião, o ortopedista, o reumatologista, o especialista em dor, o fisiatra, que é uma outra especialidade médica também. Enfim, isso só dentro do campo médico, né? Sem contar que o
o tratamento em si, que nós vamos falar depois, envolve outras especialidades, outras profissões. Outras áreas também, né? Agora, quando nós falamos dos problemas específicos da coluna, quais são os mais comuns hoje, doutor? O mais comum da lombalgia, falando da dor lombar, né, que é a mais comum, é a dor mecânico-postural, a dor mecânica, né, que geralmente está relacionado a músculos, né? Então, permanecer muito tempo na mesma posição. Em pé, sentado, Em pé ou deitado? sentado, independente disso. Um colchão inadequado, um travesseiro baixo demais. O ideal é deitar de lado com um travesseiro entre as pernas, Sim. de preferência algum outro para apoiar. Para apoiar. Né? E essas coisinhas vão levando a dor, né? A dor muscular, que é a dor mecânica, que gera uma dor mecânica, que piora com o movimento, que é a mais comum. E os tratamentos? Quais são os tratamentos que nós temos hoje disponíveis? Muitos. Né? Talvez pela grande variedade de causas, né? Mas muitas vezes, quando tem muitos também, fica difícil de optar para ver qual que é melhor. O tratamento, geralmente, ele é multidisciplinar, né? Com o profissional médico, independente de qualquer que seja, desde que ele entenda do assunto, obviamente, um fisioterapeuta, o educador físico, ajuda demais. E o tratamento ele pode ser medicamentoso, associado a fisioterapia, exercícios. Antigamente, tinha uma ideia de que a dor, você tinha que botar o paciente em repouso. Hoje não. Não mais, né? Não, pelo contrário, nosso corpo é feito para movimentar, ele tem que movimentar. Se não movimentar, vai piorar, vai começar a gerar outros tipos de dor. Então o movimento é fundamental, só que o movimento certo. E quem que vai ensinar a fazer o movimento certo? É o fisioterapeuta. Durante uma atividade física vai ser o educador físico. Então, movimentar é importante. Hoje, numa crise aguda, você pode até pedir para o paciente fazer um repouso relativo por um dia, que seja, enquanto vai melhorando os remédios. Mas depois não. Depois ele tem que movimentar. É parte do tratamento movimentar esse paciente. Obviamente, no início, um movimento assistido, com cuidado, com atenção. Com acompanhamento. Com acompanhamento. Além de lombalgia, a gente ouve muito falar sobre hérnia de disco também, né? O que é essa hérnia de disco e o que causa? Tá. A hérnia de disco é uma das principais causas até de dor lombar. Mas isso quando ela já está numa situação mais agravada, vamos dizer assim. A nossa coluna é feita por vários ossos empilhados um em cima do outro. Entre cada um desses ossos, cada vértebra dessa, existe um disco intervertebral. Esse disco, ele fica ali, ele serve para amortecimento e ajudar um pouco na movimentação dessa coluna. E ele pode também depois, com o tempo, muitas vezes é com a idade mesmo que vem, com a degeneração da coluna, ele pode desidratar e romper. Quando ele rompe uma parte dele, ele pode apertar um nervo que passa do lado, ou a própria medula, ou o saco dural, que é uma outra estrutura que tem ali. E o paciente sente muita dor nesse caso? Geralmente sim, é uma dor muito aguda, é uma dor que muitas vezes ela tem um trajeto de uma raiz nervosa que vai para a perna, que aperta um nervo que vai para a perna, então ele sente aquela dor, aquela fisgada. Né? E nesse caso o tratamento é como, doutor? Primeiro é o conservador. Medicação, fisioterapia, atividade física, tudo orientado, obviamente. E o primeiro é esse. Quando falha isso tudo, uma dor intratável ou então algumas situações agudas de uma hérnia de disco, como uma dificuldade para urinar, ou então a perda de força numa das pernas ou nas duas, isso daí denota um tratamento cirúrgico de urgência. Se não for numa situação dessa, o tratamento ele tem que ser insistido no conservador com bastante qualidade, pensar em cirurgia para hernia de disco numa situação de exceção, idealmente. Em casos extremos mesmo. Em casos extremos, mas nem sem deixar passar o tempo também. Tem que ter um acompanhamento, então, bem de perto, quem já tem esse problema, né? Com certeza. Não dá para abandonar o consultório médico. Não. E Porque cura? senão depois volta pior. A gente pode falar em cura no caso de hérnia de disco? Olha... Ou só no caso do procedimento cirúrgico? Não, pelo contrário. O nosso corpo ele é feito para não mexer do ponto de vista cirúrgico. Mas quando for, tem que ir o mais objetivo possível e focado no problema do doente.
Mas cura é uma palavra que não cabe muito bem, talvez um controle, né? Um controle, uma mudança de hábitos, né? A pessoa consegue ter uma qualidade boa de vida fazendo acompanhamento, né? Consegue, com certeza, sim. Quais os outros problemas que a gente pode falar que são específicos aí, que envolvem a saúde da nossa coluna, doutor? Olha, eu estou falando basicamente da coluna lombar, que é a mais comum, né? Os problemas. A coluna cervical também dá muito problema e depois a coluna torácica muito menos, porque ela movimenta menos, ela é mais rígida por conta do gradil costal, das costelas que dão uma travada na coluna ali. A cervical ela mexe, ela movimenta mais, então é possível também ter hérnia de disco, ter estenose do canal por onde passa a medula, por exemplo. Isso, alterações mais degenerativas, quando a gente começa a falar de tumores, metástases, né, algum tumor que implantou por ali, ganha um outro campo. Outra coisa também, infecções da coluna que existem. São comuns também? Não, mas existem e dão muito trabalho. Quando detectado ali, é um trabalho intenso. Geralmente o diagnóstico ele nem é feito de imediato, assim, o paciente com uma dor lombar, por exemplo, e com febre associada, já tendo descartado qualquer nefrite, cólica nefrética, alguma coisa assim, infecções do rim, essas coisas, descartando isso, a gente tem que pensar em problemas da coluna mesmo, né? Infecções, existem infecções na coluna. Artrose também pode atingir nossa coluna? Sim, pode, principalmente nas articulações, né? Com o envelhecimento, as articulações elas vão degenerando e isso vai gerando as osteoartrites. Agora, esses problemas específicos da coluna, eles podem afetar pessoas de todas as idades, jovens, adultos, idosos, doutor? Pode. Embora seja mais frequente em idosos, né? Mas pode em qualquer idade, E boa parte desses problemas, quando a gente fala, né, específicos da coluna, eles podem ser evitados no nosso dia a dia com hábitos mais adequados, digamos assim, no dia a dia? Podem ser evitados ou estabilizados, de acordo com se o paciente já tem uma doença, ele pode conseguir estabilizar essa doença com um reforço muscular adequado, exercícios isométricos do abdômen, por exemplo, isso daí você vai conseguir estabilizar melhor a coluna. A musculatura paravertebral que tem em volta das vértebras. Então, a atividade física é fundamental para a prevenção de problemas na coluna. Carga genética contribui de alguma forma para problemas na coluna ou não? Vale mais o estilo de vida da pessoa mesmo? O estilo de vida influi muito, o envelhecimento da população. Carga genética talvez estaria relacionado a causas oncológicas de dor que pode gerar depois. Né? Isso sim. Ok, doutor Plínio, agradeço muito a vinda sua aqui ao programa, né? Nos orientou bastante sobre doenças aí relacionadas à nossa coluna, né, para ficarmos mais atentos aí aos sintomas, então. Muito obrigada mais uma vez e um bom dia. Obrigado, agradeço. Bom dia. E você aí de casa, continue conosco, viu? Porque no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre saúde da coluna. Vamos repassar dicas, então, né, para você manter a saúde da sua coluna em dia. Nós voltamos já.